Olá, amigos. Eu quero mais uma vez agradecer a Deus por esta oportunidade. Hoje eu trago uma reflexão de extrema importância, reflexão ligada à morte. O que acontece quando uma pessoa morre? Onde é que vai a pessoa depois da morte? Será que vai ao inferno ou vai ao paraíso? Vai para os céus diretamente ou continua ainda nesta terra, no solo, aguardando pela vinda do Mestre? Para onde que nós vamos quando morremos? Esta e mais outras perguntas daremos a resposta nesta lição. Por isso convido-te a podermos orar. Vamos orar. Bendito seja Senhor Deus que habita nos altos céus. Obrigado, Pai, por esta grande oportunidade que o Senhor nos dá de podermos avançar esta lição que tem tudo a ver com a morte. O que acontece quando a gente morre? Quero te pedir que o Senhor possa ajudar aos meus amigos a que possam compreender estas lições de forma profunda e que eles, na verdade, tomem uma decisão de seguir ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, amigos, como eu sempre tenho dito, eu hei de utilizar a Bíblia Sagrada como base para todas as perguntas que, se calhar, vocês podem ter ali. No entanto, eu convido a você a que possa acompanhar o estudo. Então, para onde é que o homem vai após a morte? Nós queremos uma resposta para esta pergunta. Onde é que o homem vai após a morte? Será que o homem, neste caso, vai para o céu? O homem bom, né? Neste contexto. Será que vai para o céu? Vai para o inferno quando o homem é mau? Vai para o purgatório? Reencarna e assume uma nova forma de vida? Ou fica flutuando? Ou vai para a sepultura? Onde é que o homem, na verdade, vai? Amigos, no mundo que nós vivemos, existem diferentes ideias a respeito desta questão. Homens e mulheres que têm pensado coisas diferentes a respeito desta questão. Diferentes religiões, diferentes facções professam coisas diferentes sobre esta questão. Eu acredito que vocês já tenham ouvido, talvez, de um grupo, não é? Oculto, chamado espíritas, ou que professam o espiritismo. Ou você já ouviu falar de um grupo chamado Illuminatis? Já ouviu falar de um grupo chamado Caveiras e Ossos, Skull and Bones? Já ouviu falar de Cavaleiros Templários? Já ouviu falar de Rosa Cruz? Você já ouviu falar da maçonaria? Talvez você já tenha ouvido falar disto. Estes grupos professam certas teorias, ou então eles seguem uma linha de ideia que é contrária àquilo que a Bíblia ensina. Se você pertence a este grupo, você sabe o que eu estou a dizer. E se calhar você quer deixar de seguir o que você segue hoje. Talvez porque segue por obrigação familiar, ou você decidiu, só que está a ter dificuldades para voltar atrás. Mas não se preocupe, Jesus é o único que te pode livrar disto aí. Então, o Espiritismo, por exemplo, afirma que uma pessoa, ou afirma que os mortos não estão mortos de facto. Eles acreditam na doutrina da reencarnação, que a pessoa quando morre, por exemplo, em Moçambique, morre, é sepultada, reencarna-se e vai viver noutro lugar, ou vive numa outra dimensão. Mas será que é isto que a Bíblia nos ensina? Há um autor, um grande autor que também foi espírita, né? Que falou sobre um pouco do espiritismo. Espiritismo, História, Fenômenos e Doutrinas, na página 25, chamado Arthur Hill. Ele diz o seguinte: o princípio fundamental do espiritismo é que os seres humanos sobrevivem à morte do corpo. Os seres humanos sobrevivem à morte do corpo. Para eles, o que morre é o corpo, mas o espírito continua vivendo, vive numa outra dimensão. Mas será que é isto que a Bíblia diz? Veremos de acordo com a Bíblia o que é que nós aprendemos ali. Ele continua dizendo assim: é que por vezes, sob condições ainda mal compreendidas, podemos comunicar com aqueles que já partiram. Amigos, muito cuidado nesta parte aqui, muita calma nesta hora. Porque a Bíblia fala sobre esta prática da comunicação com aqueles que já partiram, com os espíritos. A Bíblia diz que isto é doutrina do engano, que Satanás colocou justamente no princípio. Não é? Ele começou com isto no princípio, quando utilizou a serpente como um canal para se comunicar com
a mulher. E isto vemos a acontecer mesmo até os dias de hoje, onde homens e mulheres têm sido levados a pensarem que aqueles com os quais se têm comunicado são exatamente os seus entes queridos, são pessoas que morreram já faz tempo. Mas não é o que a Bíblia nos ensina. Veremos mais adiante. Então, o que acontece, na verdade, quando uma pessoa morre? Esta pergunta nós queremos ter a sua resposta. Então, a Bíblia dá, na verdade, uma resposta a respeito desta questão. Quando o homem morre, o que sai dele? Porque nós estamos ouvindo pessoas a dizerem aí que quando a pessoa morre, a alma sai. Não é? Quando a pessoa morre, a alma sai. Mas será que o que sai é a alma? É o espírito ou o fôlego de vida? Quando o homem morre, o que na verdade sai deste homem? Porque homens dizem isso, não é? Que alguma coisa sai do homem quando na verdade ele morre. Mas é importante, amigos, antes de abordarmos sobre a questão da morte, entender o que significa vida. Porque não adianta falar da morte sem saber como é que a vida começou. Como é que nós fomos dados à vida. De acordo com a Bíblia, foi Deus quem formou o homem. O homem foi criado na sexta-feira. Não é? Na ordem da criação, o homem é criado na sexta-feira. E quais foram os materiais pelos quais Deus criou o homem? Nós temos, primeiro, de acordo com a Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 2, no verso 7, a Bíblia diz que o Senhor Deus formou o homem a partir de duas matérias. Ele fez o quê? Ele tomou o pó da terra, formou o corpo e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Então, o que forma o homem é o pó da terra e o fôlego de vida. Fôlego de vida. De acordo com a Bíblia, eu vou ler o seguinte aqui. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Atenção! O homem passou a ser alma vivente. Não passou a ter, mas sim passou a ser. Muitos têm dito que sai do homem a alma. Atenção! O homem foi formado por duas matérias. O pó da terra e o fôlego de vida. Em consequência disso, ele passou a ser alma vivente. O fôlego de vida é o que nós hoje chamamos de espírito. Não o Espírito Santo, mas sim o espírito, o fôlego que o Senhor Deus colocou em nós para nos tornar vivos. É isto que o Senhor Deus colocou em nós para nos tornar vivos. O fôlego. Então, a Bíblia nos ensina claramente que o homem passou a ser alma vivente. Alma vivente significa pessoa. O homem não tem uma alma, mas sim o homem é uma alma. O homem não tem uma alma, mas sim ele é uma alma. De acordo com a Bíblia. Então, a ideia de que o homem tem uma alma, sai dele uma alma, é uma ideia espírita. É uma doutrina que os satanistas têm estado a promover. Não é bíblica esta ideia. O homem não tem uma alma, mas sim o homem é a própria alma. Quando o homem morre, não sai a alma, porque a alma é a própria pessoa. Então, Satanás tem desde o princípio propagado estas mentiras para manter os homens e mulheres neste caso, no erro, no engano. Não é o que a Bíblia nos ensina. Então, o que seria a morte? Morte é a separação dessas duas matérias. O fôlego de vida, o pó da terra e o fôlego de vida. Quando essas duas coisas se separam, a pessoa está morta. Mas quando estão juntas, a pessoa está viva. Então, as ideias que os homens propagam ou proferem e promovem não são ideias bíblicas. É um engano que Satanás tem estado a proferir e a ensinar aos homens. Vamos comparar a vida a uma lâmpada, por exemplo. A luz, quer dizer, vamos comparar a vida com a luz. Então nós temos uma lâmpada e temos a energia elétrica. Para a luz acender, ou então para termos luz, precisamos de uma lâmpada e a energia elétrica. Quando nós ligamos no interruptor, ligamos, não é? Nós temos a luz. Mas quando nós desligamos a energia, nós não temos a luz. Quando não temos a lâmpada, também não temos a luz. É assim como acontece com a vida. Temos o pó da terra e fôlego de vida, e temos a alma vivente. Pó da terra, fôlego de vida, resultado é alma vivente. Mas quando essas duas coisas se separam, aquela alma vivente, ela morre. Ou então, ela já não existe. Então, o que acontece
Ou o que é isto de alma? Alma é um ser humano. Alma é pessoa. Então, a alma morre? A alma sim, a alma morre. O livro de Ezequiel, por exemplo, capítulo 18, verso 4 diz: a alma que pecar, esta morrerá. Então, quando a Bíblia diz alma, está a dizer a pessoa. A pessoa que pecar, esta morrerá. Então, quando a pessoa morre, por exemplo, onde é que vai? Será que vai ao inferno? No caso de sepultura. Porque inferno, lembram-se quando falamos de inferno? E eu apresentei aqui 3 palavras, não é? Por aí 3 palavras que se referiam a... Eram 4 palavras que se referiam ao inferno, onde uma referia-se à sepultura, outra referia-se ao fogo de enxofre, outra referia-se referia-se à escuridão, por aí vai. Então, onde que esta pessoa vai? Será que vai ao inferno? Vai para o céu? Onde que esta pessoa vai? Teremos a resposta mais adiante. Então, de acordo com a Bíblia, a palavra inferno foi traduzida da palavra do Antigo Testamento Sheol, não é? E das palavras do Novo Testamento Hades e Geena. Não só temos a palavra Tártaros. Então, o que seria inferno? A palavra inferno, na Bíblia, por exemplo, tem 3 significados, que são, primeiro, Sheol, que significa sepultura, Geena ou Geena, que significa fogo, corresponde a outra palavra hebraica e no nome de um vale próximo de Jerusalém, que era depósito de lixo, que muitas vezes ficava aí a queimar, porque as pessoas depositavam lá o seu lixo. Depois temos outra palavra, Tártaros, que significa trevas, situações dos demônios. Então, quando a pessoa morre, o que sai dela é o fôlego de vida, que volta para Deus, e o corpo volta ao pó. A terra, não é? A terra, onde saiu. O livro de Eclesiastes, por exemplo, capítulo 12, diz isso. Quando a pessoa morre, o fôlego volta a Deus, a quem lhe deu, e o corpo volta à terra, de onde saiu. E Deus não é traidor para depois voltar a ligar essas duas coisas para voltar a controlar a família, ou a torturar a família. Não, Deus não faz isso. Não existe isso. Então, quando a pessoa morre, há separação dessas duas matérias. Então, o livro de Gênesis, por exemplo, capítulo 2, verso 19, diz assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, pois dela foste formado. Ou outras versões dizem, foste tomado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, quando é que o inferno tem lugar? Muitos pregadores têm estado a confundir, ou têm estado muito confundidos neste assunto, e ensinam coisas que não são a muitas pessoas. O paganismo, por exemplo, ele diz o seguinte, não é? No paganismo há muitas doutrinas que são errôneas, que estão fora do contexto, não é? Que não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia ensina, não é? Eles têm dito o seguinte, por exemplo, no paganismo eles proferem, ou então orientam que as pessoas observem o domingo, que é uma das principais doutrinas que Satanás também promoveu, colocou neste mundo. Há um livro intitulado O Grande Conflito, que está sendo distribuído a nível de todo o mundo, nesta altura que estamos aqui a dizer. Em Moçambique, dentro de dias, este livro também será distribuído, mas Brasil, Estados Unidos da América e outros países já têm estado a distribuir este livro. E este livro diz claramente que há duas doutrinas, duas coisas que Satanás colocou neste mundo e que tem estado a levar muitas pessoas à perdição. Primeiro, a doutrina da imortalidade da alma. Segundo, a observância de domingo. Coisas que não têm nada a ver com a Bíblia. Mais adiante nós falaremos disto. A questão da observância do domingo, eu já tinha apresentado lições que falam disto. Mas a questão da imortalidade da alma, ainda hoje eu vou aqui apresentar. Então, eles observam o domingo, não só introduziram no paganismo, não é? Os pagãos introduziram o batismo de bebês, não é? A questão da imortalidade da alma, como eu estava a fazer referência, e apresentam o inferno, a questão do inferno, a doutrina do inferno, de forma contrária, de forma errada, o que não é, o que não é ensinado pela Bíblia. Eles utilizam essas teorias, essas formas, só para poder cativar as pessoas para permanecerem a seguir o erro, por medo. Seguir a Deus, o que é errado, neste caso, seguem a Deus erradamente por medo. Então, o que acontece aqui, amigos, é que a Bíblia já nos diz claramente. Por exemplo, se formos a ler o livro de Salmos, capítulo 90, no verso 10, diz que a nossa vida tem a duração de poucos anos, não é? A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguém, por exemplo, pela sua robusteza,
ou robustez chega a 80 anos, a medida deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quer dizer, a nossa vida é curta e a consequência do pecado é a morte. E Satanás foi quem introduziu todas estas coisas no princípio, a mentira que o diabo colocou lá no princípio. Livro de Gênesis capítulo 3, no verso 4, diz, porque no verso 3, 2, 3, Deus disse não pode comer do fruto que se encontra no meio da árvore. Alguns dizem que sexo não é nada disso, porque Deus colocou o sexo no princípio lá. Deus, depois de ter formado o homem, deu-lhe a mulher e disse para amigos, antes do pecado mesmo, sedem fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Como é que se multiplicariam se não fosse por via do conhecimento íntimo? Não é? Então, depois do pecado, não é? Porque o inimigo enganou a mulher acabou comendo do fruto proibido. A Bíblia fala claramente que era um fruto proibido. A mulher pegou no fruto e comeu o fruto proibido. O fruto proibido não é sexo, amigos. Como muitos têm pensado, não é sexo. O fruto proibido não é sexo, mas sim, era fruto de verdade. Mas a Bíblia não nos diz se é maçã, se é pera, não. Se aí nas imagens que as pessoas publicam aparece maçã, pera, é uma simples representação, procurar a coisa mais bonita para tentar representar, mas não que seja exatamente isto. A Bíblia não nos menciona qual foi o fruto, mas era um fruto, não era sexo. Porque se fosse sexo, Deus não poderia colocar. Deus colocou este sexo para reprodução, amigos. Não podemos seguir o que os homens andam a nos apresentar que são coisas erradas. Então Deus disse não pode comer, porque no dia que você comer este fruto proibido, você há de morrer. Mas Satanás chegou lá, no verso 4, disse você não há de morrer. Come, você não há de o quê? Não há de morrer. E a mulher comeu. Quando a mulher comeu, quando foi diante do marido para entregar também, o marido já sabia que a mulher havia caído no pecado. E a mulher certamente já era. Mas ele acabou cedendo e caiu também no pecado. Deus disse, não pode comer porque você há de morrer. Quem disse? O Criador. Mas Satanás disse que você não pode morrer. Então quem tem razão? Deus ou Satanás? Para mim Deus tem razão, porque ele sabe. Ele foi quem nos criou. Ele sabia perfeitamente o que o homem deveria fazer e seguir. Então, Sufrágio, por exemplo, que é um espiritualista, ele diz assim, o espiritismo diz que os mortos sabem mais do que os vivos. Então, a serpente disse à mulher, certamente não morrerás. Como o livro de Gênesis diz. Gênesis capítulo 3, no verso 4. Vede que tudo isto começa lá no princípio. E este espiritismo, amigos, espíritas, iluminatis, caveiras e ossos, cavaleiros templários, rosa cruzes, todos esses não se diferem. Adoram o mesmo Deus que é Satanás. E este Satanás é que lhes coloca na mente essas ideias espíritas de que a pessoa quando morre vive noutra dimensão. Eles têm sido enganados por Satanás. Que na verdade, quando eles adorarem ao diabo, ou quando forem a seguir aquilo que o diabo diz, eles viverão nesta terra, numa nova era, eles que serão os líderes, vão governar este mundo. E amigos, muitas pessoas têm sido enganadas e entram nesses grupos ocultos. Depois não têm paz. Estão lá atores de filmes, estão lá músicos, estão lá escritores, muitos escritores, não estou a dizer que todos pertencem a esses grupos, mas a maior parte deles estão lá. Músicos, atores de filmes, escritores de livros, existem muitos que fazem várias artes, que se encontram nesses grupos, nessas facções ocultas e seguem as teorias do Satanás. Amigos, a Bíblia nos ensina uma coisa, que é certa, mas Satanás quer ensinar ao homem outras coisas. E esse espiritualista continua dizendo, nesta, como em muitas outras passagens bíblicas, o diabo disse a verdade e o Senhor estava errado. Eles dizem que Satanás é que estava certo e o Senhor estava errado. É verdade isso? Mas é verdade isso, amigos? Deus estava errado? Satanás tem incitado a esses homens e mulheres que lhe seguem a poder lutar sempre contra Deus. O livro de João, capítulo 8, no verso 44, só para provarmos que Satanás é mentiroso desde o princípio. A Bíblia diz assim, não há verdade em Satanás. Satanás desde o princípio foi mentiroso e não há verdade nele. Quando profere mentira, fala do que é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Todos os satanistas, amigos, sabem o que eu estou a dizer. E os satanistas sabem que Satanás é mentiroso.
E este Satanás não lhes ama. Amigos, dentre os satanistas lá, esses que eu mencionei, estão lá também os curandeiros, os feiticeiros. Existem muitos falsos profetas que também pertencem a esses grupos ocultos. Existem muitos deles lá. E seguem a Satanás. Mas não é a minha vontade que você siga a Satanás. O meu conselho é que você não siga a Satanás. Apocalipse 16, verso 14 diz assim: esses que fazem isso são espíritos de demônio que operam sinais e vão ao encontro dos reis de toda a terra. Gênesis 2, verso 7 diz: o Senhor soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem tornou-se alma vivente. E o pó, quando o homem morre, por exemplo, como diz Eclesiastes capítulo 12, no verso 7, quando o homem morre, o pó volta à terra como era, e o sopro, o fôlego, por exemplo, volta, neste caso, né, o fôlego, volta a Deus quem o concedeu. Então, Eclesiastes 12, verso 7, diz isso. Então, a Bíblia é clara. Então, o que sabemos sobre os mortos? Aliás, o que os mortos sabem? O livro de Eclesiastes, capítulo 9, verso 5 a 6, diz assim: pois os vivos sabem que morrerão. Lembram-se que aquele espírito que nós lemos primeiro disse que os mortos sabem mais que os vivos? Lembram-se? Mas escutem o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim: os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Não tem, nem tampouco tem eles, daí em diante recompensa, porque a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Tanto o seu amor como o seu ódio e a sua inveja já pereceram. Nem tem eles daí em diante parte para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Os mortos não sabem nada, não sabem alguma coisa. Então os satanistas acreditam nesta doutrina pagã da imortalidade da alma, que quando alguém morre pode voltar a controlar a família, quando alguém morre protege a família, quando alguém morre vive noutra dimensão, quando alguém morre comunica-se com os vivos. Não, amigos. Então, por exemplo, para aqueles que dizem que se comunicam com os vivos, esses tais que se comunicam com os mortos, esses mortos, será que são aqueles que morreram, os nossos entes queridos? São esses? Não, amigos. Satanás é muito astuto. Lembrem-se que há muitos demônios que conhecem o histórico de cada família que existe no mundo. Quando as pessoas intentam fazer essas comunicações com os demônios, com os espíritos, Satanás delega uma comitiva de demônios para parecer aquele membro, aquele familiar que morreu. E as pessoas acreditam nisto. Cá na África, por exemplo, estas práticas são comuns, de pessoas até pensarem que se comunicam com os mortos. Não existe isso. Mortos não sabem nada. Então, com quem se comunicam? Comunicam-se com demônios. Os curandeiros, os feiticeiros, têm muitas vezes sido utilizados por demônios, utilizados por Satanás para proferir o que eles proferem, mentir para as pessoas pensarem que estão a se comunicar com os seus familiares que morreram. E muitas vezes as pessoas são sinceras, inocentes, e são enganadas assim. A doutrina da imortalidade da alma é uma doutrina satânica, não é uma doutrina bíblica. Nós somente podemos nos comunicar com as pessoas quando estão vivas, não quando estão mortas. E temos que aproveitar quando estamos vivos, nos comunicar com os nossos irmãos e amigos. Não quando eles morrem, porque quando morrem não sabem de nada. Eu, por exemplo, já passei por esta experiência. Quando perdi a minha mãe, o meu pai na altura vivia ainda, ele convidou uma pitonisa, uma médium, não é? Era uma médium, não é? Da igreja onde eu passava anteriormente. Então, esta médium participava na igreja onde eu passava anteriormente. Não na igreja adventista, mas na igreja onde eu participava anteriormente. Louvado seja Deus por me ter tornado adventista, porque conheci estas verdades, não é? E se isto está a te libertar também, tome a sua decisão de seguir a Cristo de verdade. Não siga só porque estou a dizer, mas siga porque você está a ter a confirmação bíblica. Não siga só porque estou a dizer, mas siga porque a Bíblia está a dizer. É o meu desejo que você siga apenas o que a Bíblia diz. Na África essas práticas são comuns e até se fazem nas igrejas. E lá onde eu estava, quando a minha mãe perdeu a vida, o meu pai era católico,
mas ele chamou esta pitonisa da igreja onde a minha mãe passava, porque eu passava com a minha mãe, na verdade os dois não iam nas mesmas igrejas, então chamou esta pitonisa. E ela foi utilizada como um canal de um demônio que apareceu lá, que parecia minha mãe, exatamente a minha mãe. Falava a voz, tudo era exatamente a minha mãe. E eu inocentemente achava que fosse a minha mãe. Eu sentia-me protegido. Ninguém me poderia fazer nada, porque eu achava que a minha mãe me protegia. Porque naquela sessão que nós tivemos, ela disse que a minha vida andaria bem, que nós estaríamos bem. E que eu tenho uma irmã que a vida dela, às vezes, não tem sido aquela devida. E o demônio disse que aquela vida daquela minha irmã não andaria bem. Estão a perceber, amigos? Foi o que disse. Eu inocentemente acreditava nisto. Mas quando conheci a Cristo de verdade, entendi que afinal de contas era uma falsidade. Não era o que a Bíblia ensinava. E eu decidi entregar a minha vida a Jesus. Quando ouvi a verdade, com um amigo adventista, aceitei as doutrinas, as crenças adventistas e eu decidi seguir. Até hoje estou lá seguindo porque eu acredito que isto seja a verdade. Louvado seja Deus por isto. Se esta for a sua vontade, siga o que a Bíblia diz, porque é a minha vontade que você conheça esta verdade. Então louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei ao meu Deus enquanto eu for vivo. Não confies em príncipes, nem em filhos de homens, em que não há salvação. Sai-lhes o espírito, volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Salmos 146, verso 2 a 4. Então os mortos não louvam o Senhor, nem os que deixam o silêncio não sabem nada do que está a acontecer fora. Então, o livro de Salmos 115, versos 117 e 118 diz assim: mas nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Louvarei ao Senhor. Então, a palavra alma na Bíblia tem vários significados. No original grego e hebraico são usados 4 vocábulos: nefesh, ruah, psique e pneuma, para se referir à alma. Aparece 750 vezes no Velho Testamento, podendo significar vida, pessoa, corpo, apetite, vontade e morte. Ruah aparece 377 vezes no Velho Testamento para significar vento, respiração, vida, fôlego, poder criativo, não é? Aparece a palavra psique 105 vezes no Novo Testamento para se referir à alma, vida, mente ou você, não é? Esses são os sentidos da palavra alma. No Novo Testamento aparece a palavra pneuma como hálito, sopro, vento, espírito. Então o significado da palavra espírito é princípio de vida dado ao homem por Deus, elemento vital ou mente, simplesmente. Quando lerem o livro de Romanos, capítulo 8, Romanos capítulo 8, eu vou ler aqui o livro de Romanos muito rapidamente. Romanos capítulo 8, a partir do verso 26, a Bíblia diz assim: e da mesma maneira também o Espírito com letra inicial maiúscula, ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Espírito com letra maiúscula, representando aqui o Espírito Santo. Mas se nós continuarmos a ler aqui este livro de Romanos, ainda no capítulo 8, perceberemos aqui no verso 16 o seguinte: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, aqui o Espírito com a letra maiúscula, com o nosso Espírito com letra minúscula para se referir ao fôlego de vida, não é? Ao fôlego de vida, ele testifica que nós somos filhos de Deus. Então, só li este texto para mostrar esta diferença entre o Espírito Santo e o Espírito, que é o fôlego de vida. Então, o homem é mortal ou imortal? De acordo com a Bíblia, o homem é mortal, porque o livro de Salmos, capítulo 8, verso 4 diz: que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Então, o homem é mortal. Então, o livro de 1 Timóteo, capítulo 6, no verso 15 a 16, diz assim: Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem ele só a imortalidade e habita
na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem poder ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. O único que possui a imortalidade é Deus. Então as promessas de Deus, nós as encontramos, não é? Nós as encontramos na Bíblia. Então, não é para nos admirar dessas coisas, porque vem a hora em que todos aqueles que se encontram nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a vida, os que tiverem feito o mal para a morte eterna, para a morte, não é? Ou para o juízo. O livro de João, capítulo 5, verso 28 a 29. Há uma lição que eu apresentei, que falava sobre o inferno, que falava sobre o milênio, fala de tudo isso. Jesus, ao voltar, há de encontrar um grupo dos vivos e outro grupo dos mortos. Então aqueles que estiverem vivos em Cristo serão ressuscitados primeiro. Depois do milênio, aqueles que não tiverem feito a vontade de Deus serão ressuscitados para serem destruídos para sempre. Porque Jesus, ao voltar, os vivos que tiverem sido encontrados em Cristo serão reunidos com aqueles que terão sido ressuscitados em Cristo, serão transformados num abrir e fechar de olhos, serão levados para os seus. Então aqueles que tiverem sido encontrados mortos em Satanás permanecerão mortos. E aqueles que tiverem sido encontrados vivos em Satanás terão que morrer para estar na mesma condição daqueles que terão sido encontrados mortos em Satanás, para esperar pela condenação eterna depois do milênio. E durante este milênio estará apenas Satanás sozinho com os seus anjos, não haverá ninguém para poder enganar. Estará sozinho no escuro. E depois do milênio serão ressuscitados todos aqueles que terão feito o mal ou não terão seguido a Jesus Cristo, serão ressuscitados para serem destruídos para todo sempre. O livro de 1 Tessalonicenses capítulo 4, no verso 16, diz: porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Num momento e num abrir e fechar de olhos serão transformados do corruptível para o incorruptível, diz o livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versos 52. Então, o livro de João, capítulo 11, no verso 25, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, este viverá. O livro de Apocalipse, capítulo 14, no verso 13, diz que bem-aventurados os mortos que desde agora morem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanharão. Todos aqueles que hoje dormem em Cristo, as suas obras os acompanharão. Deus aprova tentar consultar os mortos. Será que Deus concorda com isto? De acordo com a Bíblia, não. Deus não concorda com isto. Porque o livro de Deuteronômio, capítulo 18, no verso 10 a 11, diz assim: não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agorreiro, nem feiticeiro. Não se acha dentre vós alguém que faz isso. Nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. A Bíblia diz isso. Não, dentre vós ninguém deve consultar essas coisas, essas pessoas, porque essas pessoas só vão mentir. Eles são usados por demônios, amigos. E hoje Satanás tem utilizado muitas vias. Poderei desenvolver este assunto numa próxima ocasião. Ele hoje utiliza a televisão para poder iniciar algumas crianças, para iniciar algumas pessoas. Utiliza seriados de filmes, utiliza novelas, utiliza muitas coisas para poder levar as pessoas a entrar neste mundo oculto sem as pessoas se aperceberem. Deus disse não pode, Deus não aprova estas coisas. Hoje existem desenhos animados, até de feiticeiras, não sei o que. As crianças aprendem aquelas coisas todas e são iniciadas sem os pais se aperceberem. Por isso, pais, sejam vigilantes. Não é porque você fica todo momento ocupado, acaba não tendo tempo para estar com os seus filhos, para pelo menos conversar com eles, censurar certas coisas que eles veem, certas coisas que eles fazem. Não pode ficar todo este tempo sem censurar estas coisas. Deixar a criança ser orientada pela televisão. Satanás tem ocupado de forma tão extrema a homens e mulheres para que não tenham tempo para os seus filhos. E não tendo tempo para os seus filhos, ele toma o controle dessas crianças. Então teremos uma lição só que fala dessas coisas todas. Então a quem nós devemos consultar? Nós temos que consultar somente ao nosso Deus. O livro de Isaías, capítulo 8, verso 19, diz assim: quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e feiticeiros. Podem ser curandeiros também, porque a maior parte de curandeiros, aliás, curandeiros são feiticeiros. Feiticeiros que chilreiam e murmuram. Respondei, acaso não consultará um povo ao seu Deus? Acaso a favor dos vivos consultará os mortos? A quem nós temos que consultar? Temos que consultar ao nosso Deus. Jó 7, verso 7 a 10 diz assim: lembra-te de que a minha vida é um sopro, os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos dos que agora me veem não me verão mais.
Os teus olhos estarão sobre mim, mas não saberei mais. Tal como a nuvem se desfaz e some, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar o conhecerá mais. Só aguarda pela segunda vinda de Jesus Cristo, amigos. Então o livro de 1 de Timóteo, capítulo 4, verso 1 diz assim: mas o Espírito expressadamente diz que em tempos posteriores, ou nos últimos dias, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Qual é a doutrina de demônio? A guarda do domingo e a imortalidade da alma. Não estou a dizer que todos os que guardam o domingo são demônios, ou estes ali são Satanás. Não é isto que estou a dizer. Porque Deus tem muitos filhos sinceros e fiéis nas igrejas que guardam o domingo. E que estes ouvirão, estão ouvindo neste momento, estas verdades. Deus tem muitos filhos fiéis lá. Então, as pessoas vão deixar a doutrina bíblica e seguir a doutrina do demônio, seguindo o que não é bíblico. Acreditando que a pessoa, quando morre, volta a vigiar a casa ou pode se comunicar com os vivos. Isto não é verdade, é mentira, a Bíblia não ensina isso. Então, amigo, eu te convido a tomares uma decisão de seguir a Cristo. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 13 a 15, diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilhoso, aliás, não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 8, no verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amigos, nós aguardamos por uma cidade bela. Não precisamos de ficar nos ditames e teorias que homens e mulheres proferem, que são teorias e ditames errôneas, que a Bíblia não nos ensina. Nós aguardamos por uma cidade que está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, aquele que transforma o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si a todas as coisas. Filipenses capítulo 3, no verso 20 a 21 diz isso. As duas ressurreições, como eu teria mencionado anteriormente, uma acontece por volta da vinda de Jesus Cristo, depois haverá uma separação de 1000 anos, a segunda acontece quando Jesus Cristo estiver a descer com a cidade santa e os santos naquela cidade. Amigos, não foi revelado ao homem o dia da volta de Jesus, o dia do fechamento da porta da graça, o dia da nossa morte. Por isso eu convido a você a que possa tomar a sua decisão enquanto a graça está aberta. Ontem já passou. O amanhã não existe para ti. O que temos é hoje. Decida por Cristo, meu amigo, porque só falta você. Não deixe para amanhã o que você deve fazer hoje. Só falta você. Esta era a mensagem que eu havia preparado para ti. Que não acredite na doutrina da imortalidade da alma. Guarde o sábado que o Senhor Deus orienta. Siga o princípio bíblico. Quando os mortos morrem, não sabe o que está a acontecer cá fora. Precisas de buscar a Deus enquanto podes encontrar. Desejo que Deus te abençoe. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma preocupação, talvez queira uma oração, se você gostaria de aprender mais, ou há um tópico que você gostaria que a gente pudesse avançar aqui, você pode escrever nos comentários, pode ser no Facebook, não é? O Facebook Leonardo Mascarenhas Manuel, pode escrever lá, pode escrever mesmo no YouTube, lá nos comentários, e coloque a sua preocupação e nós poderemos responder. Meu querido amigo, eu quero te agradecer, um forte abraço, que Deus te abençoe. Muito obrigado.